Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Para darmos início à nossa reunião, nós vamos ter como ambientação o vídeo da música Fé, de Alan Rodrigues. É preciso ter forças, é preciso coragem, é preciso ter fé. É preciso ter forças, é preciso coragem, é preciso ter fé. Se o Cristo dá forças para se caminhar, meu irmão, porque a tristeza, se Ele nos mostra as pedras antes de tropeçar. É preciso ter forças, é preciso coragem, é preciso ter fé. É preciso ter forças, é preciso coragem, é preciso ter fé. É preciso ter forças, é preciso coragem, é preciso ter fé. É preciso ter forças, é preciso coragem, é preciso ter fé. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, gratos pela oportunidade de estudarmos, Senhor, essa doutrina bendita e maravilhosa, que é a doutrina espírita. Que nós possamos, Senhor, ter mentes e corações abertos às lições que colheremos na noite de hoje, e que o nosso irmão responsável pela mensagem da noite possa falar aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir. Que assim seja. Meus irmãos, agora nós teremos... nós hoje não teremos nem divulgação da obra espírita, nem momento de arte espírita, mas nós vamos ter uma outra coisa, tá bom? É uma novidade que a gente está trazendo. Quando a gente não tiver divulgação da obra espírita, nem momento de arte espírita, a gente provavelmente terá essa outra coisa. Então nós agora teremos um vídeo com a nossa dica da noite. Vamos ver que dica é essa. Escolha um dia e horário da semana e convide todos aqueles que moram com você. Se não puderem participar, faça sozinho, na certeza de que Jesus se fará presente através de seus mensageiros. Agora, faça uma prece simples e espontânea. Podemos fazer a prece do Pai Nosso, ensinada por Jesus, pausadamente. Utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, abra aleatoriamente e leia um pequeno trecho. Reflita sobre a leitura, relendo as frases que mais chamaram atenção. Devem ser breves e simples. Participação de todos os presentes que quiserem. Evite criticar os comentários das outras pessoas. Durante a realização do Evangelho, nosso lar é impregnado por boas energias. Irmãos da espiritualidade podem nos visitar para estudarmos juntos. Outros chegam para nos guiar. Este trabalho não favorece apenas nossa residência, mas sim toda a nossa vizinhança. Faça uma prece de encerramento. Simples e espontânea, agradecendo a Deus todo o amparo que nos dá e que muitas vezes nem percebemos. Qual é o dia do estudo na sua casa? Então fica aí a nossa dica e o convite para realizarmos, quem ainda não realiza o Evangelho no lar.
E quem quiser maiores informações, orientações, depois procura a nossa recepção. Bom? Bem, agora nós vamos partir para o momento principal da nossa reunião, né, que é a nossa palestra. Hoje estamos recebendo aí com alegria nosso irmão e amigo Carlos Rodrigues, que é trabalhador do Centro Espírita Ernesto Fagundes Varela, que fica na Rua Carmélia Duarte, número 14, em Septiba. Nós estamos continuando o primeiro mês do projeto educativo doutrinário, nosso PED, A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 2, que é a continuação do ano passado, e hoje o tema será Pedi e Obtereis. Vamos vibrar com o nosso irmão. Muita paz, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente, trazendo para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso trabalho, toda a sorte de bênção. Estamos aqui hoje reunidos nessa grande assembleia espiritual, quando o Senhor Jesus nos disse que quando uma ou mais pessoas se reunissem em seu nome, Ele também estaria reunido conosco. Também o Senhor Jesus nos disse que tudo o que nós ligarmos aqui na terra, no céu, também seria ligado. Conseguimos identificar aí uma resposta imediata da terra com o céu, mas também do céu com a terra. Nós aprendemos com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, que o nosso pensamento não é algo só que está no nosso mundo íntimo, particular, só, vamos dizer assim, no imaginário. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o nosso pensamento é força criadora, é energia viva, atuante, capaz tanto de construir, dependendo da intenção daquele que o constrói, que o emite, como também o pensamento é capaz de destruir, também segundo a intenção daquele que emite, daquele que constrói essa energia que é viva, que é atuante e que está em todos os lugares. O benfeitor espiritual Emmanuel irá nos dizer que se nós pudéssemos ver com os olhos materiais as correntes de pensamentos que cruzam, por exemplo, esse ambiente aqui agora, talvez nós nos espantaríamos, que nós não estaríamos nem preparados para ter tal visão. De tão viva e atuante que é essa força, que são os nossos pensamentos. O nosso tema da noite de hoje, assim como o nosso irmão Alexandre disse, é Pedi e Obtereis. Esse tema, ele está no capítulo 27, é o último ou o penúltimo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá nós vamos encontrar ensinamentos belíssimos, construtivos, que irão agregar aqueles que nós já temos recebido dos benfeitores espirituais, de todos os outros capítulos e das obras subsidiárias da doutrina espírita, sobre o poder do pensamento, o poder da fé, da oração, como a nossa oração, como o nosso pensamento age, é recepcionado pela espiritualidade ou por aqueles espíritos a quem nós direcionamos os nossos pensamentos através da fé. E aí, quando nós falamos de fé, quando nós falamos de espiritualidade, quando nós falamos de oração, o assunto é muito amplo, é muito diverso, é muito diversificado. Abre um leque imenso, abre-nos um horizonte
aonde nós podemos explorar vários temas. Esse capítulo, capítulo 27, é um dos menores capítulos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, por ser o menor, não significa que ele é o menos significante. Pelo contrário, esse capítulo vai trazer informações, vai agregar valores para nós, espíritos imortais, que abrem, por assim dizer, os nossos olhos, e a nossa reflexão, ela também se amplia. Porque quando Allan Kardec, junto com a espiritualidade, nos diz sobre a fé, né, tudo aquilo que nós pedirmos em oração, assim nos será dado, é porque assim nos foi passado. Mas muitas vezes a incredulidade, ela zombou dessa máxima de Jesus. Será que tudo que realmente nós pedimos através da oração nos será concedido, nos será permitido? E é aí então que entra o nosso conhecimento, o nosso estudo, a importância de estarmos inseridos em grupos de estudos que nos falam, que nos ensinam, que nos esclarecem. É claro que nem tudo o que nós pedimos em nossas preces poderá ser atendido. Não porque Deus ou a espiritualidade irá nos negar. Não porque a espiritualidade não é capaz de realizar, ou então o próprio Deus, mas porque quando nós reencarnamos, nós obedecemos a um princípio, são vários os princípios, mas nós obedecemos a um princípio chamado, que é a lei do merecimento. Muitas vezes nós pedimos aquilo que ainda não merecemos. De outras vezes, pedimos aquilo que não será bom para a nossa reencarnação. Então, nem tudo, absolutamente tudo que nós pedimos, nós seremos atendidos pela prece. Por que será então que Jesus nos disse que tudo o que nós pedirmos em prece, nós seremos atendidos? A doutrina espírita, ela é uma doutrina progressista. Ela nos ensina que nós viemos de reencarnações pretéritas. Que tudo aquilo que nós fizemos e que nós fazemos agora, no presente, reflete nas nossas futuras reencarnações, tanto quanto reflete na nossa atual reencarnação. Então, a questão do pedir e ser concedido aquele nosso pedido a nosso favor ou a favor daquele ou daqueles por quem intercedemos, ela obedece ao princípio do merecimento de quem pede, de quem irá receber, de quando será concedido aquele pedido, porque muitas vezes não será de forma imediata. Não será imediatamente que aquilo que pedimos acontecerá. Não será muitas vezes da forma que queremos que aconteça, que acontecerá. Muitas vezes aquilo que pedimos, seja em qualquer viés da nossa vida, seja em qualquer setor da nossa vida, saúde, financeiro, um trabalho, uma questão familiar, uma cura, não acontecerá, contrariando a nossa vontade e muitas vezes as nossas expectativas imediatamente ao nosso desejo. E isso também nos traz
uma lição. Nem tudo nós temos controle. Nós podemos muita coisa. Todos os dias, ao acordarmos, nós podemos decidir muita coisa. Se eu irei trabalhar, de que forma, qual condição, com que roupa, se eu vou almoçar, se eu não vou, muita coisa eu posso decidir. Mas, muito mais, eu não posso decidir. Há coisas que não estão no meu controle decidir, não está na minha decisão. Por exemplo, se vai chover, eu não posso decidir. Se eu quero sair com o tempo nublado, fresquinho, e na volta continuar a mesma coisa, ou de uma outra forma, eu não posso decidir que horas a condução vem. Eu não posso decidir muita coisa. E a sabedoria espírita nos ensina que aquelas coisas que nós não podemos mudar, nós temos que nos adaptar. O que pode ser entendido também como resignação. Nós somos resignados aquelas vezes que as coisas não acontecem da forma que desejamos. Qual de nós, em oração, não pedimos que algo acontecesse daquela forma? E não exatamente daquela forma aconteceu. Aconteceu um pouquinho diferente. Veio depois do tempo em que eu precisei ou em que eu planejei. Então, resignação é nós nos adaptarmos às circunstâncias que são adversas à nossa vontade, ao nosso querer, da forma que planejamos. Isso não impede do nosso planejamento, não impede de nós pedirmos a Deus, de nós orarmos. Mas a sabedoria espiritual pede que nós sejamos pacientes, que possamos esperar com sabedoria. Não é aquela espera de braços cruzados, esperando acontecer. É a resignação ativa, que obra, que continua a trabalhar para que aquilo aconteça o mais parecido daquela forma que nós pedimos, que nós desejamos. Mas não nos enganemos. Muitas vezes não vai acontecer. E aqueles opositores, os detraidores da fé, da doutrina espírita principalmente, irão dizer que muitas vezes Deus não nos ouve, que as nossas preces não são ouvidas, não são atendidas, não são acolhidas na espiritualidade. Mas o que nós sabemos, a fé que nós alimentamos é a fé raciocinada, a fé ensinada pela espiritualidade e passada por Allan Kardec através de todas as suas obras, através da codificação espírita. A fé raciocinada é aquela que espera com sabedoria, é a fé atuante, é a fé viva, que embora muitas vezes não aconteça da forma que eu desejei, da forma que eu pedi, mas que a sabedoria, que a nossa própria fé sabe que aconteceu da melhor forma possível. A espiritualidade, Deus, Jesus, aqueles a quem nós dirigimos os nossos pensamentos, direcionamos os nossos melhores sentimentos de esperança, não fosse a nossa fé raciocinada, como atravessaríamos os séculos? Como atravessaríamos os milênios? Certa vez ouvimos de Jesus que bem-aventurados seriam ou serão aqueles que sofrem perseguições.
Bem-aventurados os aflitos. Não fosse a fé raciocinada, como estaríamos hoje? Após esperar tantos séculos, e aos nossos olhos, aos olhos físicos, aos olhos humanos, parece-nos que nada mudou, que nenhuma transformação no coração do homem aconteceu. Mas o que explica essa mudança não é a fé humana. Allan Kardec irá nos dizer da fé humana e da fé divina. Irá nos dizer que a fé humana é aquela que move os sentimentos, os desejos, as paixões humanas. A fé divina é aquela fé que nós depositamos em nós também, mas principalmente na espiritualidade, na providência divina. E aí, por saber, por pôr em prática a fé divina, a fé raciocinada, nós sabemos que tudo irá acontecer no tempo previsto pela espiritualidade. Ou seja, irá acontecer segundo a perspectiva do mundo maior, não segundo a minha perspectiva. Porque a minha perspectiva, muitas vezes, ela é falha, ela é errônea. Muitas vezes, a minha perspectiva, a minha fé, até por excesso de confiança, ela pede muito mais do que eu mereço. E quando não acontece da forma que eu desejo, é onde nós nos contrariamos. E muitas vezes até nos leva a duvidar da providência divina. Mas como não aconteceu da forma que eu planejei, eu fiz tudo certo, eu faço tudo certo. Como então usar essa fé, esse conhecimento que Allan Kardec, a espiritualidade, nos ensina em ação, no dia a dia? Como pôr em prática essa fé que trabalha dia após dia, a todos os momentos, sem nunca esmorecer? Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Todos os dias nós temos que alimentar a nossa esperança. Se nós lançarmos somente os nossos olhos humanos, físicos, materiais, tudo o que acontece vai contra a perspectiva, ou melhor, aquilo que nós aprendemos sobre espiritualidade e sobre fé. Porque muitas vezes, dia a dia, nós vemos aqueles que não praticam o bem, que não estão nem aí para o bem, para a fé divina, aos nossos olhos, as nossas perspectivas prosperarem. E aqueles que alimentam a fé, que alimentam a esperança, parece-nos que muitas vezes ficam para trás, em detrimento daqueles que não se preocupam com assuntos da espiritualidade, da fé, de Deus. Muitas vezes nós até ouvimos: Deus? Sou eu que faço a minha vida? Não. E aí, para sermos fiel ao texto, Allan Kardec irá dizer no item 9, a ação da prece, transmissão do pensamento. E aí, antes eu quero citar aqui um livro, a minha edição é pequenininha, mas um livro fenomenal. Pensamento e Vida, de Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier, pelo benfeitor Emmanuel.
E aí, nesse livro, ele traz toda uma reflexão sobre o nosso pensamento, sobre a nossa ligação com a espiritualidade, o que é o pensamento, o que o pensamento é capaz de produzir, o que ele é capaz de fazer. O pensamento aliado à nossa fé, até onde vai? Aí aqui ele vai dizer, veja, que é o título do livro, Pensamento e Vida. Não é vida e pensamento. Tudo aquilo que nós construímos no nosso dia a dia passa primeiro pelo nosso pensamento. Ele é construído no pensamento, ele é formado no pensamento. Por isso, eles dizem, o pensamento é criador. O pensamento, ele é vida, ele é construção. Ele é capaz de erguer impérios. Ele é capaz de produzir obras belas, maravilhosas. E Allan Kardec aqui irá dizer, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra em contato pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, através da ação do pensamento, pela nossa prece, nós entramos em contato com aqueles espíritos a quem nós nos dirigimos pelos nossos pensamentos. Toda a imagem daquilo que nós queremos, seja uma cura, qualquer coisa que nós pensamos, uma pessoa, aquela imagem, ela está sendo construída primeiro no pensamento. Por isso que o item 9 do capítulo 27 vai dizer: ação pelo pensamento, transmissão pelo pensamento. E aí o nosso pensamento, que é força, que é energia, chega até esses amigos e benfeitores espirituais. Mas o que pedir? Como pedir? O que pedimos? Nós já vimos anteriormente. O que pedimos vem ao nosso tempo? Com certeza não vem ao nosso tempo. Não vem da forma que nós imaginamos. Aconteceu algo certa vez e que um espírito disse para mim: um dia irão saber quem é essa pessoa. Um dia para mim pode ser uma semana, 10 dias. É a minha perspectiva imediatista. Um dia para a espiritualidade, nesse caso, foram 10 anos. Quando ela me disse, um dia, na minha perspectiva, era no máximo ano que vem. Passaram-se 10 anos. Então, nós podemos imaginar como muitas vezes as nossas perspectivas, os nossos desejos não acontecem no tempo imediato que nós queremos que aconteça. Porque a espiritualidade enxerga de uma outra forma. Muitas vezes, para receber aquilo que pedimos em prece, nós temos que estar preparados para receber. Nós temos que estar amadurecidos, não cronologicamente, espiritualmente. Amadurecidos no sentimento, amadurecidos em saber administrar aquilo que estamos pedindo. E na minha perspectiva, eu não estava amadurecido para receber a resposta que eu queria receber. Eu fui estar amadurecido 10 anos depois. Muitas coisas aconteceram.
E assim é com tudo. Sempre quando nós nos encontramos angustiados, oprimidos, nós recorremos à prece. E temos que recorrer à prece. A prece é o elo, é a ponte que liga o plano físico ao plano espiritual. E entre os espíritos também, no plano espiritual, no nosso caso encarnado, a prece é a ponte que nos liga a esse mundo espiritual. Muitas vezes, a travessia, a passagem por essa ponte não é fácil. Ela terá necessariamente de ser percorrida com suor, com trabalho, com aprendizado, com preparação. Muitas vezes essa ponte é um deserto em que você tem que atravessar sozinho. Auxiliado, é certo, pelos amigos, benfeitores espirituais, por amigos encarnados, mas a travessia é sua. O tempo de espera é sua. Assim como o que você colher será seu. Então, através dessa união, dessa aproximação com a espiritualidade, através do nosso pensamento, nós construímos. Nós construímos o nosso futuro. Nós idealizamos aquilo que desejamos, aquilo que queremos que aconteça. Nós planejamos. Mas acima do nosso plano, é bom que nós saibamos. Há um outro plano que muitas vezes nós não temos acesso. E que só a sabedoria espiritual, o amadurecimento espiritual, o despertamento espiritual é capaz de fazer com que possamos compreender tudo aquilo que está acontecendo. Muitas vezes, o que virá através do nosso pedido irá até nos contrariar. Contrariar a nossa expectativa. Não porque Deus ou a espiritualidade são más. Deus não é bom. Ele é tão bom que Ele sabe exatamente quando, como, por que vias, por que processos irá permitir que aquilo aconteça ou não. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados. Então, todos nós estamos envoltos, mergulhados nesse fluido que nos envolve a todos, encarnados e desencarnados. Então é preciso compreender, é preciso estar realmente imerso, mergulhado. E o conhecimento espírita, diz Allan Kardec, favorece essa compreensão. Que compreensão? De que acontece, de como acontece. A prece, ela não é petitório tão somente. Estarmos em prece não significa
Tão somente pedir. Livro dos Espíritos, os Espíritos irão nos dizer. Kardec pergunta: o que podemos pela prece? Podemos pedir, agradecer, louvar? Aí eu tiro por mim, né? Eu posso falar por mim. Eterno pedinte que sou, na maioria das vezes, só peço. Esqueço de agradecer até pelo que eu pedi e não aconteceu. Porque depois eu fui compreender que o que eu pedi talvez não era bom, ao menos naquele momento. Poderia ser depois que eu tivesse amadurecido, que eu tivesse merecido, tivesse ter feito por onde, e muito menos ainda nós louvamos a grandiosidade de Deus. Comumente, usamos a prece só para pedir, pouco para louvar para agradecer. Agradecer, louvar, também é uma prece. Quando nós louvamos, nós reconhecemos a sua grandiosidade, a sua perfeição em todas as coisas, até naquelas que nos contrariam, que caminham no sentido contrário das nossas expectativas. Deus é perfeito até nisso. E muitas vezes, não naquele momento, nós não sabemos enxergar, nós não conseguimos enxergar, compreender o porquê que aquilo não aconteceu. Ou que não aconteceu da forma que eu imaginei, da forma que eu pedi. Isso o tempo nos ensina. Por isso que se fala, né? Que o melhor professor é o tempo. Nos amadurece, nos faz enxergar, nos faz entender. Então, todos nós, encarnados e desencarnados, mergulhados nesse grande mar de fluidos, Deus nos conhece a todos. Não somos meramente peças de um tabuleiro. Deus, Pai, que nos criou, que sabe de todas as coisas, Ele sabe em que horas que aquilo deve acontecer, de que forma deve acontecer. E, apoiados no conhecimento, na sabedoria que o Espiritismo nos traz, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo e aos poucos entendendo todo esse planejamento que Deus traz para as nossas vidas. Segundo a nossa compreensão, segundo as nossas perspectivas, tudo deveria acontecer aqui agora. Eu quero agora, bom é que aconteça agora, melhor é que aconteça agora. Não. Às vezes, o agora não é o momento próprio. A experiência traz, mostra essa realidade. E à medida que nós deixamos de ser essas crianças espirituais, não a criança segundo o modo de vida daqui da terra, crianças espirituais, pequeninos. Quando Jesus disse, deixai que venham a mim os pequeninos, não eram os pequeninos do corpo,
eram os pequeninos da alma, em espírito. Deixai que venham a mim os pequeninos. Porque muitas vezes os pequeninos do corpo nem sabem o que pedem. Mas os pequeninos da alma, não correspondendo exatamente à cronologia do corpo físico, são espíritos antiguíssimos, com milhares de reencarnações, mas que ainda agem como crianças. Então, em nossas preces, todas as vezes que nessa posição nos encontrarmos da oração, da prece, que possamos agir como espíritos amadurecidos, espíritos que, compreendendo a sua condição, ainda que possam pedir na mesma proporção que podem devolver. Porque se nós pedimos a espiritualidade, nós pedimos a Deus, é justo que a espiritualidade também espere uma devolução de nossa parte. Muitas vezes aquilo que pedimos e merecemos receber, nós temos como dever devolver para a vida, em nosso benefício, em favor do próximo, em favor daqueles que estão conosco na caminhada terrena, de alguma forma. Que o Espiritismo, que a espiritualidade, os benfeitores espirituais possam nos conceder, mas que possamos ser espíritos amadurecidos, que possamos ter saído já da infância espiritual e adentrando na maturidade espiritual, ter essa compreensão. Há uma filosofia de cerca de 2000 anos antes de Jesus. Ela se chama o estoicismo. O estoicismo nasceu na Grécia. E ela ensina que devemos agir com maturidade, maturidade espiritual, a compreensão, a resignação, todas as adversidades da vida. Tudo aquilo que vem e que nos contrariam, elas também são lições que devemos aprender. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, faz uma referência aos estoicos, os filósofos estoicistas, fazendo uma referência à sua sabedoria, exatamente nesse conceito. Muita coisa eu posso, mas muito mais coisas eu não posso. Em muitas ocasiões, eu sou o Senhor de mim, e muito mais eu não sou. E a filosofia estoica, ela ensina como devemos agir ante as adversidades, ante aquilo que eu espero que venha e não vem. Mas também nos ensina a agir com maturidade, quando nós recebemos da vida o merecimento de sermos favorecidos em nossas orações, sermos atendidos nos nossos desejos, nos nossos pedidos. Não por acaso, Jesus nos disse que nós conheceríamos a verdade e que ela nos libertaria.
O conhecimento liberta, mas ele só pode libertar aqueles que já compreendem, aqueles que já amadureceram, que já entenderam que mesmo aquilo que pediram e não receberam também faz parte do crescimento, também faz parte do despertamento e da evolução espiritual. No item 11, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas bases, em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constitui, a causa primeira ou primária, pela sua incúria ou por seus excessos. Ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, as quais se pouparia se sempre obedecesse com sabedoria e prudência. Nós somos autores da nossa vida. Muita coisa nós fazemos, muita coisa nós controlamos, outras coisas nós não controlamos. E a sabedoria, o desenvolvimento moral, espiritual, pede sabedoria nas duas, naquelas que controlamos, naquelas que não controlamos, naquelas que temos condições de administrar, de realizar pelo nosso próprio trabalho, pela nossa própria fé, pelo nosso próprio esforço, quanto pelas questões morais e espirituais. A relação entre homem, entre espiritualidade, entre homem e fé, ela é íntima desde há muito. Não desde agora nós já temos essa relação íntima com a espiritualidade. Antes, é lógico, um pouco distorcida, mas agora um pouco mais amadurecida, um pouco mais clara e lógica para todos nós. É o momento do nosso despertamento. Para encerrar a nossa reflexão, a espiritualidade, o Espírito Verdade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz Allan Kardec, na introdução: são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro lugar. E estão sendo. Todas as coisas estão sendo restabelecidas no seu verdadeiro lugar. O Espiritismo veio no tempo certo, no tempo predito por Jesus. Aquele tempo em que nós estaríamos mais amadurecidos, mais preparados para receber os ensinamentos, os esclarecimentos que nós não podíamos ter recebido à época de Jesus. E que a humanidade, o Espiritismo na humanidade, passaria por 3 grandes fases ou 3 grandes períodos: o da curiosidade, o do conhecimento e o terceiro, o da prática. O da prática envolve diretamente a cada um de nós. E a prática é a prática mesmo dos seus conhecimentos, não para os outros, para nós, aonde cada um de nós, já com o conhecimento estabelecido, com a parte da curiosidade passada, dos fenômenos passados, agora o que ficou
foi o conhecimento lúcido, lógico, reto, sobre fé, sobre espiritualidade, sobre quem somos nós e o que nós podemos fazer com a nossa fé. Então, que possamos usar a nossa fé para pedir, sim, mas também para louvar. Para louvar a grandeza da espiritualidade, da sua ação sobre nossas vidas. E que possamos usar a nossa fé para compreender os benefícios dos quais fomos favorecidos ou recebemos, mas também para compreender quando não veio da forma que nós esperamos, no tempo que nós esperávamos que acontecesse. Isso também é sabedoria, isso também é progresso, isso também é evolução espiritual. Então, nós possamos retornar aos nossos lares sob as bênçãos da espiritualidade, levando para aqueles que lá permaneceram os nossos melhores sentimentos. Nosso sentimento de paz, de esperança, de fé, e tendo a certeza de que tudo vai mudar. De que hoje, se hoje não está ainda da forma que nós acreditamos que irá acontecer, mas a espiritualidade está trabalhando. A providência divina, ela é viva, ela é atuante constantemente. Nada, absolutamente nada, está fora do lugar. Tudo está perfeitamente acontecendo na hora, no tempo certo. E que possamos usar a nossa sabedoria espiritual para ter maturidade, para compreender e administrar tudo aquilo que está sob a nossa responsabilidade, está sobre nosso poder de mando, mas também administrar, refletir e aprender com tudo aquilo que nos contraria. Muita paz a todos. Jesus, nosso mestre, guia e modelo, permaneça conosco sempre. Nós agradecemos ao nosso irmão, nosso amigo Carlos, pela mensagem da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que possa ampará-lo nas suas tarefas na seara do Cristo. Amado Mestre Jesus, divino pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, que através dos benfeitores espirituais da nossa casa possam ser derramados sobre cada um de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado, os fluidos salutares de que necessitamos para o nosso refazimento, não apenas orgânico, mas também psicológico, emocional, moral, espiritual. Fortalece em nós, Senhor, a fé, o ânimo, a coragem, a certeza de que o Senhor jamais nos desampara e que nós possamos, Senhor, sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos, com firme propósito de renovação, de pensamentos, sentimentos e atitudes. Obrigado por mais essa noite, por todas as bênçãos recebidas. Graças a Ti, Senhor. Queridos irmãos, muita paz em nossos corações e que Jesus nos acompanhe no retorno aos nossos lares.